Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à Rotina da Prosperidade. Hoje, que é sábado, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença para buscar mais de Ti, fortalecer o nosso relacionamento, poder ouvir a Tua voz. E hoje o título do nosso devocional é Silêncio e Intimidade com o Pai. Então a gente vai, antes de iniciar nossa leitura, a gente vai orar, pedindo a Tua presença. Pode fechar os olhos, respirar fundo, suspirar. Senhor, nós escolhemos deixar o barulho lá fora para ouvir a Tua voz. Queremos estar contigo, te conhecer, que o Senhor possa nos ensinar a entrar no secreto. Ontem a gente falou sobre quebrantar o nosso coração, né? Que a gente consiga quebrantar o nosso coração diante de Ti, que a gente consiga ouvir a Tua voz, ouvir o Seu direcionamento e às vezes só permanecer em silêncio na Tua presença, porque sabemos que isso nos traz paz, isso nos ajuda a acalmar o nosso coração para a gente poder lidar com o nosso dia a dia, com as pessoas, né? Então pedimos que o Senhor toque o mais profundo do nosso coração hoje, que assim a gente se conecte contigo, que a gente traga todo esse ensinamento para a nossa vida. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos ler Mateus, capítulo 6, versículo 6, que diz: Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Como é poderoso isso, né? A gente entrar em intimidade com Deus, a gente pode ir no nosso quarto orar em secreto, a gente pode estar no meio da natureza. Eu gosto muito de ir na graminha, né? Parece que ali eu me conecto mais com Deus, colocar, né, o meu pé na natureza, fechar os meus olhos, respirar fundo, sentir a presença dele, né? Meditar ali, às vezes você pode colocar um louvor para você ouvir, quebrantando seu coração, né? Então, Jesus, ele nos ensina o valor do secreto, do lugar onde ninguém vê, mas ali o Pai, ele tá, né? E a gente sente a presença dele. E é nesse espaço íntimo que ele nos visita, que ele nos cura, que ele nos direciona, que ele nos carrega no colo, porque só ele e você sabe o que passa no seu coração, né? Os momentos de dificuldade. Então, eu vejo que cada dia mais, né, no nosso dia a dia, é acelerada, a gente já acorda acelerada, né? A gente já acorda pensando nas coisas que tem que fazer. Às vezes a gente pega o nosso celular, vai para a rede social, vai para o WhatsApp ali, e aí já começa a alimentar a nossa mente, nossos pensamentos, às vezes com sentimentos de coisas assim, preocupações que eu preciso fazer, às vezes pode vir um sentimento de frustração, porque às vezes a gente tá esperando alguma mensagem, ou às vezes de inveja, porque a gente vê uma foto, um vídeo de alguém que está numa posição que a gente gostaria de estar, né? Mas às vezes é muito importante, antes da gente começar o nosso dia, a gente silenciar o nosso coração, né? Fugir dessa multidão, desse barulho, para que a gente possa estar na presença do Pai, né? E às vezes não só para pedir coisas, mas para simplesmente estar ali, né? Fortalecer nossa comunhão com Ele. Então, entrar em intimidade com Deus, né? Orar, acalma a nossa alma, fortalece a nossa fé. A gente consegue alinhar a nossa vontade com a vontade dEle, né? E agora é um momento para a gente refletir aqui juntas. A gente tem dado espaço para a voz de Deus? A gente tem ficado em silêncio na presença dEle? Porque Ele conversa com a gente, né?
E às vezes aquela vozinha que tá falando, aquele sentimento é o Espírito Santo soprando no seu ouvido, né? Ou a gente só tem falado, só tem pedido. A gente tem buscado um relacionamento ou a gente só tem buscado respostas de Deus, né? A gente está alimentando o nosso espírito no secreto ou a gente só está vivendo de distrações? Então, silenciar é um ato de humildade, um ato de fé. Deus, ele fala no barulho, mas ele sussurra no silêncio. Eu nunca esqueço. Eu já acho que já falei isso aqui. Uma vez que eu estava ouvindo uma palavra e a pessoa que estava pregando pediu para uma pessoa levantar no meio da plateia. Daí ele pediu para que toda a plateia ficasse em pé e ficasse conversando. E ele estava lá no palco e ele representava Jesus. E essa pessoa estava lá no meio dessa plateia e ele falava nesse tom de voz normal, direcionando, acolhendo. E a pessoa que estava lá no meio da plateia, ela não conseguia escutar a voz de Deus, porque tinha muito barulho à sua volta. E aí, na hora que todo mundo sentou, ele conseguiu silenciar. Ele veio mais para perto do Pai, que era a pessoa que estava pregando Jesus. Na verdade, ele permaneceu no mesmo lugar, mas tudo silenciou à sua volta. E aí ele falou de novo no mesmo tom e ele conseguiu ouvir a sua voz. Então, às vezes, se a gente está pedindo um direcionamento e a gente não consegue escutar, é porque às vezes a gente está no meio do barulho. E a gente precisa silenciar, né? Para ouvir a voz dele. Então, o secreto é onde a intimidade cresce e a identidade ela é restaurada, né? Então, que hoje a gente possa parar, estar com Deus, só a gente e Ele, né? E nada mais importa. E agora a gente vai entrar no nosso momento de agradecimento, né? Vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por Ele às vezes puxar, né? Dar um puxão de orelha, trazer a gente mais para perto, igual um pai que ama faz, né? Porque Ele é nosso pai, nós somos filhos de um Deus que é amoroso, que é justo, que é fiel. Em Salmos 145, versículo 18, diz: O Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Então ele está aqui, né? A gente precisa acessar ele. Ele bate a porta e a gente precisa abrir para que ele entre. Então é o momento que a gente vai agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. Você pode pensar no dia de ontem, coisas que aconteceram, pelo menos 5 coisas pela qual você é grato. Eu vou escrever aqui meus motivos de agradecimento e você pode fazer o mesmo. Vamos fazer isso agora. Senhor, queremos colocar diante de Ti todos os nossos motivos de gratidão, que a gente possa cultivar esse sentimento ao longo do dia, que a gente olhe o copo mais cheio, que quando vier pensamentos de reclamação e negatividade, a gente lembre que o Senhor já nos deu tudo
de mais importante, que é a nossa vida, é poder ouvir, respirar, sentir a tua presença, andar. Que a gente tenha consciência de quando a gente estiver reclamando que a nossa vida é um presente, né, do Senhor. Senhor, também queremos te pedir perdão por ontem a gente falou muito sobre isso, né? Às vezes não ter a consciência de coisas que a gente faz errado. A gente sabe que a gente é falha, pecadora. E em Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, se você quer mudar algo em você, um sentimento, às vezes é uma reclamação, inveja, ego, vaidade, julgamento, falta de paciência. Se a gente procurar o Senhor, a gente achará Ele e Ele vai nos ajudar, né? Então, perdoe o nosso coração agitado, né? Perdoa por às vezes a gente priorizar tantas coisas e esquecer do que é mais importante, que é estar na Tua presença, Pai. Que a gente possa perdoar também todos aqueles que nos magoaram, nos frustraram, nos rejeitaram. Tá todo mundo tentando dar o seu melhor, tá todo mundo tentando ser feliz. E muitas vezes o outro, ele também tem suas feridas. O outro tem suas mágoas. E às vezes aquela ação não foi para te magoar ou te prejudicar, mas foi uma maneira do outro se proteger. Às vezes sendo ríspido, ríspida. Às vezes você tem mágoa dos seus pais, irmãos. E agora é o momento de a gente entregar tudo aos pés da cruz. Senhor, colocamos diante de Ti toda a nossa mágoa, rancor, tudo que a gente passou, né? Passado a gente pode deixar lá, entregar aos pés do Senhor, porque a gente não consegue seguir com o coração magoado e com rancor. Isso vai fazer bem para você, soltar, se libertar de tudo isso. Senhor, que o Senhor nos proteja de todo mal, coloque os seus anjos à nossa volta. Nos livre de todas as tentações, Pai. Sabemos que a carne ela é fraca, que a gente é falho, mas queremos viver na Tua vontade, Pai. Então que o Senhor nos proteja, nos guie. Também queremos orar pelo outro. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 25, diz: O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Acho que a melhor oração pelo outro é orar para que eles consigam entregar a vida deles a Jesus, né? Porque Ele é bom para aquele que a esperança está nele, para aquele que o busca. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, mas a gente sabe que esse é o melhor. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Ele, a gente sabe que Ele faz o melhor para nós. Às vezes não é do jeito que a gente gostaria, mas a gente sabe que no futuro a bênção vai ser maior, né? Então, Senhor, a gente traz a Tua presença, todos aqueles que precisam de Ti, né? Então, que o coração de todas essas pessoas recline para o Senhor e você pode escrever agora, né, os pedidos de oração. Eu vou escrever aqui, orar pelo meu filho, pela minha mãe, meu pai, minhas avós, meus irmãos, meus amigos, pela comunidade. Deus nos dá esse dom de profetizar palavras de bênção para a vida das pessoas. E você pode orar e depois você também pode falar essas palavras para essas pessoas. Eu vou ficar em silêncio, eu vou fazer aqui minha oração pelo outro e você pode fazer o mesmo agora.
Que o Senhor vá curando, restaurando todos os corações. Que eles possam sair do automático e ouvir a Tua voz, Pai. Que a gente não canse, né? Que a gente não cesse de orar por eles. Que o Senhor os proteja, os guarde. Coloque seus anjos à volta deles. Que os dê esperança. Que traga milagres, cura. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora a gente quer orar por nós. Lembrando que aqui a gente ora, a gente pede, mas hoje nos lembrou pra gente também ficar em silêncio, né? Na presença dele. Então agora você pode ficar em silêncio, você pode pedir, você pode conversar, depois você pode continuar na presença dele. Aqui onde eu tô sentada, antes não tava, mas agora tá um solzinho entrando no meu rosto. E para mim é a presença de Deus, né? A natureza, foi Ele que criou, né? Em Salmos 25, versículo 15, ele diz: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Deus, nós queremos estar tão perto de Ti. Queremos confiar no Senhor. Queremos que o Senhor confie os seus segredos a nós. Em Salmos, versículo 25, capítulo 14, ele diz: o Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Queremos conhecer os teus segredos, queremos ter intimidade com o Senhor, queremos andar contigo como amigas, como filhas. Agora vamos silenciar o nosso coração. E agora eu quero que a gente não peça nada. Eu quero que a gente apenas esteja na presença dele. Eu vou ficar em silêncio para que a gente silencie. E depois que a gente terminar o devocional, a gente vai afirmar algumas palavras positivas, mas depois você permaneça em silêncio para sentir o que o Senhor quer falar ao teu coração. Vamos fazer isso agora, ficar em silêncio na presença dele. O silêncio, ele é um presente, não um castigo, tá? E agora a gente vai agradecer a Deus por este momento. Se você quiser, depois você pode continuar na presença dele. E você vai afirmar: Deus me espera no silêncio e me encontra no íntimo. O secreto é o meu lugar de refúgio e força. E é ali que eu ando mais perto do Pai. Declaro que a gente vai ter um final de semana abençoado, cheio de oportunidades, repleto da paz do Senhor. Escolhemos confiar em Ti, Deus, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que tem planos maiores e melhores para a nossa vida. Rejeitamos toda a preocupação, ansiedade, desânimo e recebemos a Tua alegria, que é a nossa força. Que a Tua luz brilhe em nossa vida para que a gente possa ser reflexo do Teu amor. Confiamos em Ti, Senhor, e Te agradecemos antecipadamente por tudo que o Senhor farás. Que esse final de semana seja para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Que você tenha um sábado lindo, abençoado, na presença dele. Fique com Deus e nos vemos amanhã.